não sabem 2%. Os demais candidatos foram citados, mas não alcançaram 1% das intenções de votos no levantamento Datafolha. Temos mais um número, Rani, para a gente avançar e aí, na sequência, os comentários e as repercussões. Vamos agora, então, aos votos válidos, tirando brancos, nulos e indecisos. Pesquisa estimulada a presidente, só votos válidos, conforme o Ananias explicou. Lula, 50% dos votos. Bolsonaro, 35%. Ciro Gomes, do PDT, 7%. Simone Tebet, do MDB, 5%. São esses, Ananias. Tá, então, votos válidos. Temos também os números do segundo turno, uma simulação entre Lula e Bolsonaro. Confira. No segundo turno, segundo o Datafolha, o ex-presidente Lula, do PT, teria 54% dos votos. E o presidente Jair Messias Bolsonaro, 38%. Evolução, como os candidatos estão se comparando. Vimos a fotografia, vamos ver agora o filme das pesquisas do Instituto Datafolha com a evolução dos candidatos. Comparação para presidente considerando os votos válidos das pesquisas Datafolha. Lula. Em maio, ele tinha 48%, em junho 47%, em julho 47%, em agosto 47%, no começo de setembro 45%, dia 9 de setembro 45%, dia 15 45% e agora voltou a 47%. Bolsonaro. Bolsonaro tinha em junho 27%. Foi a 28% em julho. Aliás, em maio ele tinha 27%. Foi a 28% em junho e a 29% em julho. Cresceu para 32% em agosto. Se manteve no dia 1º de setembro com os 32%. Cresceu de novo para 34% no dia 9 de setembro. Ficou com 33% no dia 15% e agora os mesmos 33%. Só registrando que aí não são os votos válidos, são os totais, viu? Mas o levantamento mostra o comparativo e mostra também a evolução de cada um dos candidatos. Vamos agora, por fim, à rejeição, Ari. O presidente Bolsonaro é rejeitado por 52% dos eleitores e o ex-presidente Lula por 39%. Raniele Veloso, repercussão em Brasília e estratégia das candidaturas diante dos números da nova pesquisa da Datafolha. Olha, a repercussão é foco nos números da rejeição, tentar reverter isso para levar para o segundo turno. Isso na percepção dos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Que você vê aí que foi consolidado, né? Praticamente na pesquisa anterior ele tinha 53% de rejeição, nessa 52%. Então eles querem trabalhar a questão do antipetismo. É isso que eles tendem a explorar, até porque o presidente Jair Bolsonaro afastou os eleitores de centro, principalmente nessa viagem que ele fez agora a Londres, quando ele fez um aceno ali novamente contra o sistema eleitoral brasileiro. Então, o medo das pessoas é de levar qualquer tentativa de ameaça à democracia para um segundo turno. Então, a expectativa do presidente é reverter isso, principalmente na região sudeste, que foi a que consagrou vitória também a ele na eleição de 2018. Vocês podem observar, se for segmentar essa pesquisa, que no Rio de Janeiro e em São Paulo, Bolsonaro sobe um pouquinho, Lula cai um pouquinho, então é a esperança. Tanto que hoje Bolsonaro e Lula
cumprem a agenda em Minas Gerais. E também alguns aliados de Bolsonaro dizem que ele é o próprio culpado pelas falas dele contra as mulheres, ataques a jornalistas, a candidatas. Então, é complicado recuperar a rejeição nesse eleitorado. Já Lula consolidou também com aqueles eleitores que ganham até 2 salários mínimos, ou seja, os mais pobres, mesmo recebendo o Auxílio Brasil, votam em Lula. E ele também pretende explorar a região sudeste, sobretudo em São Paulo. Acredita que Tarcísio de Freitas, que é o candidato ao governo do PL, partido do presidente, já chegou no teto. Então, há margem para crescimento de Rodrigo Garcia, portanto, excluindo Tarcísio para um segundo turno e consolidando a vitória de Lula no maior colégio eleitoral do Brasil. E assim, com o voto útil, eles pretendem ganhar no primeiro turno. Foi isso que eu apurei por aqui, Qual viu? o seu recorte, qual o seu destaque, o que lhe chamou a atenção, Apoliana Oliveira? Olha, Ananias, a gente vê nessa pesquisa do Datafolha o que a gente está vendo na maioria dos agregadores de pesquisa, que é a curva do ex-presidente Lula ascendente para cima. Né? Apesar de que Bolsonaro, no Datafolha, tem ali mais ou menos uma linha de estabilidade no histórico, mas os agregadores colocam ele com uma leve queda, muito sutil. Mas para Lula é um cenário muito interessante porque ele está ascendendo, está crescendo. Então, num momento em que se vem trabalhando o voto útil ali, buscando os eleitores de Ciro e de Simone Tebet, o ex-presidente tem mais vantagem nessa reta final, faltando aí pouco mais de uma semana para o dia do voto. Sávia? Em setembro de 2018, a 10 dias das eleições, tanto o Datafolha quanto o IPEC, que é o instituto que deu origem ao IBOPE, né, o IBOPE deu origem ao IPEC, eles tinham dado que o vencedor nas pesquisas, naquele momento, de fato, venceu a eleição 10 dias depois. Então, hoje, de acordo com o Datafolha, seria o ex-presidente Lula. Agora, eu aposto primeiro no debate de quinta-feira da TV Globo. Eu acho que esse debate é decisivo. A gente teve, por exemplo, o Lula em 2006, né? Ele se ausentou dos debates. Isso o prejudicou. O desempenho da Marina Silva em alguns debates também a prejudicou. Então, eu acho que o debate ele é decisivo para falar fora da bolha. E eu acho também, Ananias, que o eleitor que ganha até 2 salários mínimos, eu diria vou até estender, até 5 salários mínimos, é uma muralha aí para o presidente Jair Bolsonaro. É um eleitor que fidelizou, fincou o voto em Lula, né? E, por outro lado, as mulheres. Quando a gente disseca os dados do Datafolha para a questão de gênero, assim, é uma grande quantidade de mulheres prefere o ex-presidente Lula por conta das declarações anteriores, não essas que o presidente Jair Bolsonaro tem feito agora a favor das mulheres, dizendo que aprovou Sim. mais de 70 projetos em prol das mulheres, mas o histórico, né, inclusive de ataques pontuais do presidente a algumas mulheres públicas específicas. Tudo isso faz com que são 2 muralhas. Eu acho que até 2 salários mínimos, até 5 salários mínimos, esse eleitor, que é a maioria, né, e as mulheres. Eu vou pedir a avaliação da Kátia e do Ari, mas antes eu tenho mais um recorte para mostrar. Por região, Ari, o desempenho dos candidatos a presidente por região. E aí, na tela, você confere os números, Ari. Regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. No Nordeste, Lula tem 62% das intenções de voto. No Norte, ele tem 42%. No Centro-Oeste, 38%. No Sudeste, Lula tem 41%. E, finalmente, na região Sul do país, o petista tem 40% dos votos. Desempenho de Bolsonaro nas regiões. No Nordeste, Bolsonaro tem 24%. No Norte, 36%. No Centro-Oeste, 41%. No Sudeste, 36%. E, finalmente, no Sul, Bolsonaro tem 39%. Kátia D'Angelis. Interessante a gente ver as regiões, a gente chama de... Tem, assim, os vazios demográficos do Brasil, não é? O presidente Bolsonaro continua atrás, mas aí ele compensa já no Sul e no Sudeste. Sobre essa informação da Datafolha, eu acho válido falar aqui, que a gente até falou ontem, em relação a essa questão da contestação das pesquisas e dos institutos de pesquisas. Se consolidou na internet,
uma fake news de que o Datafolha errou todas as pesquisas que fez em 2018. E a Sávia trouxe aí o dado da última pesquisa, né, 10 dias antes do pleito. E o Datafolha não errou, gente. Isso é uma fake news, tá? O Instituto fez várias pesquisas com vários cenários. A gente tem que se lembrar que em 2018 tínhamos ainda a indecisão se Lula seria ou não candidato, tínhamos Marina Silva, tínhamos Manuela Dávila, então foram feitas várias pesquisas com vários cenários. Quando o cenário se fechou, que ficou Haddad e Bolsonaro, aí as pesquisas que foram feitas sempre deram vantagem a Bolsonaro e vitória em segundo turno, o que se confirmou depois na eleição. Então, assim, primeiro fato, eu acho que é importante esclarecer isso, porque cada instituto tem seu método, cada instituto tem seus questionários. Quando você vai comparar pesquisas, você não compara uma pesquisa de um instituto com a pesquisa de outro instituto. Olha, saiu a pesquisa, essa Datafolha é feita presencial, face a face, tem uma amostragem distribuída pelo país com um critério que mostra ser assertivo durante a eleição. Nos últimos 20 anos, o Datafolha acertou o resultado da eleição. Já outros institutos fazem por telefone, alguns institutos fazem em ponto de fluxo, outros fazem residencial. Então, cada